Começa agora o programa Mulher Atual. E o tema de hoje, olha, é uma questão, gente, muito polêmica para algumas pessoas. O medo de envelhecer. Você já parou para pensar nisso? Nós sabemos que é uma forma natural da vida, né? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, né? Pelo menos é assim na maioria das vezes. E por que as pessoas têm tanto medo, né, de chegar na velhice? Hoje, com tantos recursos, né, com tantas formas de se manter por um período mais tempo jovem, e por que ainda existe, né, esse pânico, o medo de envelhecer? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu estou aqui no consultório da doutora Luciene, que ela é psicóloga, e nós vamos falar com ela esse assunto. A senhora tem medo de envelhecer? Eu não. Tenho prazer. E faz parte da vida e é uma experiência que a gente deixa para quem está crescendo. Eu tenho muito medo de envelhecer, porque eu sou jovem, eu quero curtir um pouco mais a vida. Não, já estou nessa idade e não tenho medo, quero alcançar mais. Qual é o segredo para manter e perder esse medo de envelhecer saudavelmente? Ter uma boa cabeça, né? Não, nem um pouquinho. Por quê? Eu acho que conforme a gente vai fazendo os anos, a gente vai amadurecendo, vai criando experiência e vai aprendendo a viver cada dia melhor. Pra que ter medo de envelhecer? Um dia a gente vai ficar velho mesmo, então eu não tenho medo. Tenho medo porque por causa da minha paraplegia, a idade ela vai me complicar um pouco no futuro, né? Doutora Luciene, você percebeu aí nos depoimentos que ainda existe, né, de muitas pessoas o medo de envelhecer. Por que isso acontece? Bom, Adriana, nós podemos começar, né, com a forma que Freud colocou isso para a gente. Freud diz que a maior ansiedade da humanidade realmente é envelhecer. Por quê? Porque isso é a certeza que nós temos, né, o ser humano tem, e nós somos os únicos seres racionais que pode estar tranquilo em relação a isso e ao mesmo tempo muito preocupado, que é a certeza da morte. Então, cedo ou tarde nós temos a consciência de que nós vamos morrer, né? Então isso é o que mais assusta a princípio. Bom, e nós sabemos também que hoje existem várias formas de se envelhecer da maneira mais saudável possível, porque antigamente as pessoas, há alguns anos atrás, na realidade, as pessoas, quando iam ficando velhas ou quando se aposentavam, elas simplesmente paravam de fazer as coisas e ficavam sentadas, né, como dizem os mais velhos, esperando pela morte. Hoje não. Hoje a galerinha, eu vou dizer galerinha mesmo, da terceira idade, eles são animados, eles fazem ginástica, eles viajam, né, vivem sempre nas clínicas de cirurgias plásticas, compram vários cosméticos, né, que é uma verdadeira luta que eles travam contra o envelhecimento, pelo menos na questão física. E na parte espiritual também, na parte psicológica, muitos se preparam para esse tipo de coisa. Sim, sim. Na verdade, a busca pela juventude se tornou um cálice sagrado, né? Sempre estão realmente buscando, aperfeiçoando, né? Fazendo exercícios, se alimentando saudavelmente, buscando ter vínculos de amizades que são bons, que trazem companhia, que trazem acalento, né? Isso que você está me falando já faz parte dos 10 mandamentos do envelhecimento saudável ou não? De certa forma já faz, né? Porque os 10 mandamentos são muito interessantes. Quando nós vemos eles e colocamos em prática, nós podemos ver que sim, nós podemos envelhecer com muito mais saúde, alegria e feliz, né? Então vamos para o primeiro mandamento. Bom, o primeiro mandamento está ligado a atividades físicas, né? Toda vez que nós fazemos atividades físicas, nós estamos fazendo amizades, nós estamos vinculando a nossa vida social, nós estamos exercitando o nosso corpo, e isso faz muito bem, não só para o corpo, como também para a mente. E quais são os outros mandamentos, Luciene?
O segundo nós colocamos como uma alimentação saudável, né? Nós temos que ter uma alimentação saudável, ingerindo variedades, né, de alimentos, colocando em nossa mesa cores, sabores bem diversificados, carboidratos, não tantas proteínas, mas assim uma mistura, uma variedade de alimentos que vão fazer bem. E na realidade, gente, a alimentação saudável não é só na terceira idade, não. Você não deve ficar aí esperando ficar velho para começar uma alimentação saudável. Eu acho que começa desde criança, você tem que manter isso a sua vida toda. É o mínimo, né, Luciene? Com certeza, sempre, né? Porque o nosso organismo, ele tem memória. Então, tudo vai ficando na memória desse organismo. E ao longo do tempo, né, se você sempre teve uma alimentação saudável, seu organismo vai responder a isso, com certeza. E os outros mandamentos? Bom, nós podemos considerar o terceiro mandamento como não ter hábitos nocivos à saúde, né? Então, o hábito nocivo seria o uso de álcool, a ingestão de drogas, né? Que são muito maliciosos na nossa saúde física, mental, psíquica, em todos os sentidos. Temos também que ter, né, como um novo mandamento, boas noites de sono. Então, toda vez que nós temos uma boa noite de sono, nosso corpo ele relaxa, descansa, nossa mente, é o tempo de descanso do nosso organismo, né? Então, nós precisamos também ter isso. Hoje, em meio a toda essa agitação, às vezes isso acaba passando meio despercebido, né? Mas não podemos deixar de lado, não, se a gente quer envelhecer bem. Bom, nós também devemos evitar o estresse. Eu sei que em meio a tanta agitação, a uma vida mais corrida, né, como nós temos hoje, não é fácil. Mas assim, tendo a consciência de que ele é muito nocivo à nossa saúde, nós precisamos cuidar. Porque ele é o causador e muitas vezes ele é também o agravador de muitas doenças. Desde uma simples gastrite até mesmo uma úlcera, né? E quando a gente pensa em questão relacionada ao nosso coração, né, o nosso órgão vital, o coração, ele também tem uma questão muito séria, que ele é um matador silencioso. Aos poucos ele vai debilitando esse coração, né? Então, tendo a consciência disso, nós precisamos realmente trabalhar essa questão geradora de estresse. Cuidar disso, né? Já evitar mesmo. Ô, Luciene, nisso tudo o lazer é importante? Com certeza, é um dos mandamentos também, né? Então, mesmo que nós somos adultos, seguindo aí, caminhando para a terceira idade, que é a melhor idade, né? Nós devemos, sim, ter atividade de lazer. Jogar, dançar, cantar, namorar, brincar, né? São atividades lúdicas que fazem bem. Fazer compras, é claro que cada um gosta de uma coisa, né? E é diferente. Se para mim o lazer é de uma forma, para você de outra, né? Então nós devemos buscar dentro de nós o que faz bem para nós. E isso é importante também para envelhecer saudável. Bom, então nós podemos também citar como mandamento, né, saudável para nós envelhecermos bem, atividades relacionadas ao nosso exercício de memória. Nós podemos exercitar nossa memória, sim, através de leituras, né, boas leituras, através de bons filmes, sempre estar atento, sempre estar buscando informação. Então, dessa forma, nós também vamos envelhecer bem. E em relação às relações afetivas, elas são importantes nessa parte do processo? Muito, muito, muito. Eu diria que ela seria fundamental, né? Porque quando nós nos sentimos acolhidos, quando nós nos sentimos amados, isso muda tudo. Quando nós pensamos dessa forma, né, nós vemos que não é só a relação entre homem e mulher. Vai muito além, são relações sociais mesmo, relações que nós devemos compartilhar ao longo da nossa vida. Desde a infância, quando nós mantemos boas relações, nós teremos também envelhecimento saudável. Isso seja na família, seja na nossa vida social. É o desejo de se sentir bem em meio às pessoas, né? Amar e ser amado. É verdade ou é mito de que manter o bom humor a vida toda, ou pelo menos tentar o equilíbrio, na maioria das vezes, né, ser bem-humorado, ser uma pessoa alegre, contribui quando você entra na melhor idade, que é o tema de hoje?
Não só contribui, como é essencial, né? Porque a pessoa bem-humorada, ela traz todo esse bem-estar para o organismo próprio e ela também exala isso, né? Ao longo da vida, em relação às pessoas que ela convive. Então, é muito bom dar boas gargalhadas, faz muito bem, sim, é comprovado. Até agora nós chegamos no 9º mandamento. E qual que é o 10º? E eu acho que talvez um dos mais importantes também, né, gente? Quando você vê o todo, todos são importantes, mas esse, ele está ligado diretamente ao nosso lado espiritual, né? Quando nós desenvolvemos a nossa espiritualidade saudavelmente também, que é o nosso contato com Deus, com o ser superior, com aquele que realmente te criou e você confia, isso também traz uma segurança muito grande. É um refúgio diante das dificuldades, porque elas virão e elas estão aí, né? Não tem como fugir. Mas quando nós temos em alguém para se apegar, né? Que está além das nossas forças, isso também nos fortalece muito, muito mesmo. Eu acho que esse, assim, ele fecha, né? Porque nós falamos de corpo, nós falamos de mente, mas, assim, quando nós falamos também do espírito, nós fechamos todo esse ser que é o ser humano tão maravilhoso, né? Complexo e maravilhoso. Com certeza. E tem que haver o equilíbrio, gente, entre as três coisas, né? Não adianta nada você ser uma pessoa psicologicamente, né, equilibrada, fisicamente você se cuida e, de repente, espiritualmente existe um desequilíbrio. Isso vai afetar as outras áreas e é muito difícil você manter uma vida normal, uma vida equilibrada. E, ao longo da sua vida, isso vai acarretando. E isso vai dar um reflexo muito grande quando você entrar na velhice. Então, pense nisso. E para você que tem medo, para aquelas pessoas que têm assim pavor de envelhecer, que têm medo, como é que elas fazem hoje, Luciene, para se defender desse sentimento de medo? Elas substituem, cada vez que elas começam a pensar nisso, elas podem substituir, por exemplo, uma coisa que elas gostam, por exemplo? De que forma, assim, elas assim buscam o refúgio para não ter que ficar pensando nisso, para não ter que viver esse medo antecipadamente antes da velhice? Olha, Adriana, se nós formos só pelo lado material, realmente envelhecer se torna uma coisa nociva, né? Porque as perdas realmente são grandes. Tem sim ganhos, porque os ganhos nós podemos estar pensando, olha, não encanamos tanto mais a nossa cabeça como quando nós somos mais jovens, né? Hoje a gente tem mais liberdade de ação. Quando se é mais velho, as pessoas não cobram tanto, a sociedade não cobra tanto mais. Então, assim, você pode ser e fazer o que você quiser, não há tanta cobrança. Mas tem o lado que é prejudicial, né? Existem perdas cognitivas. Essas perdas cognitivas estão associadas à dificuldade de concentração, memorização. Temos mais dificuldade nessa questão. Biologicamente, as funções do organismo vão se perdendo, vão enfraquecendo, vão perdendo toda aquela eficiência, aquela eficácia, né? A Universidade Stanford, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa em relação a esse tema, envelhecimento saudável, e foi constatado que 10% dos idosos vivem mais por causa da assistência médica, 17% por causa da genética, 20% pelo meio ambiente e um dado interessante, 53% pelo estilo de vida. Então, você determina de que forma você quer chegar na melhor idade. E o estilo de vida contribui muito, tanto é que o resultado é 53%. Ô, Luciene, e a pessoa ela pode escolher de que maneira ela quer envelhecer? Com certeza, pode ser. É possível? É possível, que bom, né? Que bom. Não, é possível sim, Adriana. Eu mesma, né, tenho buscado pensar o seguinte: se não tem como fugir mesmo do envelhecimento, porque por mais cremes que se use, por mais que se invista no lado das plásticas, né, e daí por diante, é vital, é natural e vai acontecer, então por que não envelhecer bem-humorada? Envelhecer, sabe, aquela velhinha gente boa, gente fina, que as pessoas gostam, que tem um bom relacionamento, cheia de mania, claro, né? Porque isso é inerente à vida. Herança durante a vida, né? Não tem como fugir, né? Mas, assim, aquela pessoa, gente boa, sabe? Que as pessoas gostam, que vai envelhecer bem, alegre e ficar feliz mesmo, né? Por que não?
E para aquelas pessoas, gente, ó, que de repente tem alguma dificuldade em relação a isso, né, eu aconselho a procurar aqui a Luciene, que é psicóloga, e eu tenho certeza que ela vai ajudar você a manter o equilíbrio, né, nessa questão, porque a maioria das vezes as pessoas falam, ai, terapia é coisa de doido, Adriana. Doido é quem não faz terapia, porque terapia é qualidade de vida, se vocês não sabem. Lu, para as pessoas falarem com você qual que é o seu endereço e qual que é o seu telefone. Bom, o endereço é Rua 7 de Setembro, número 625, Sala 5, Mandaguaçu, né? E o telefone é o 44-DDD 3245-4149. É só dar uma ligadinha, a gente agenda um horário muito especial, especialmente para essa classe, né, de terceira idade, que eu terei o maior prazer em estar atendendo. Ok, obrigada, viu, Luciene? Sucesso para você. E olha, na próxima semana, a Luciene, ou nos próximos programas, né, a Luciene estará de novo conosco, porque nós vamos falar de um tema também bastante polêmico, sobre os ciúmes. Até onde o ciúmes é possessivo? Até onde é um ciúmes normal? O que isso causa na vida de um casal? O que isso prejudica na vida de uma pessoa? É o próximo tema nosso aqui no Mulher Atual. Por isso, você é a minha convidada, o meu convidado, né, para estarem conosco nos próximos programas. Um beijo para você, uma ótima semana e eu espero você no próximo programa.